dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você está assistindo agora. Uma alegria estar aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Vamos estudar um tema interessante. O título é Um Deus apaixonado e compassivo. Tem um versículo bíblico, nós vamos tomar ele aqui como um versículo base para nossa reflexão. Se encontra em Isaías 49:15, você já deve conhecer esse versículo bíblico. Diz assim: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Deus disse isso pela inspiração ao profeta Isaías. Então, o amor de Deus, ele é comparado na Bíblia como um amor dos pais, principalmente da mãe. O amor materno é o amor mais forte que tem. Para algumas pessoas, as emoções são vistas como indesejáveis e algo a ser evitado, porque uma emoção que não é boa ou guiada pelo Espírito Santo, ela pode ser uma emoção descontrolada e isso não vai ter bons resultados. Para alguns filósofos gregos antigos, as emoções eram inerentemente irracionais, ou seja, era uma coisa ruim. Sentir não tem como anular, mas você demonstrar essa emoção é uma coisa ruim. Por isso que eles apelavam para que as pessoas maduras, que atingissem um certo nível de maturidade, não demonstrassem ser emocionais, mas totalmente racionais. No entanto, Deus nos criou a necessidade e a capacidade de sentir emoções. Tanto eu como você sente emoções. Existem pessoas que não sentem emoções boas, e isso nós sabemos muito bem. No entanto, a Bíblia nos diz que Deus experimenta emoções profundas. O Espírito Santo é um ser pessoal que se entristece, a Bíblia diz, quando nós não o aceitamos, quando nós fazemos coisas que não é a vontade de Deus. Se a Bíblia diz que Deus sente emoções, com certeza essas emoções são positivas e a nosso respeito, assim como o verso bíblico que eu li no início, que Deus nos ama profundamente como amor de mãe. Temos uma lição da Bíblia que nos diz assim: maior do que o amor de mãe. E imagina a mãe, desde o feto, um pequeno ser ali sendo formado, a mãe já sentia as emoções, as vibrações, depois sentia o bebê mexendo, em seu ventre. E tudo isso, as ligações de mãe são mais profundas, porque elas passam também muito mais tempo ligadas com os filhos do que os pais. Processo de amamentação, tudo isso, é um vínculo muito forte. E temos também outros textos da Bíblia. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Salmos 103, versículo 13, diz assim: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Isaías 49, versículo 15 diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama e não tem compaixão do seu filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então, uma mensagem de esperança para você nesse dia. Você não é esquecido por Deus. Deus te ama muito, assim como o amor de mãe, muito mais forte, O amor de mãe é apenas um exemplo. Eu tenho em meu coração, tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Está em Jeremias 31:20. A gente percebe que Deus demonstra e sente essa compaixão pelos seus filhos. A palavra hebraica aqui usada nesses textos, haram, geralmente traduzido como compaixão ou misericórdia, escreve amor generoso e compassivo de Deus. E provavelmente essa origem desse termo hebraico, haram, ele é um sentimento desde quando está ali no útero, essa ligação do filho com a mãe. Assim, a compaixão de Deus pode ser comparada ao profundo amor materno. Comparada, porque o amor de Deus é muito maior. Isso nós percebemos e Jesus se entregou na cruz por amor a todos nós, inclusive você que está aí do outro lado dessa tela. Nós lemos aqui em Oséias capítulo 11, versículo 1 a 9. Quando Israel era menino, eu amei e do Egito chamei meu filho. Falando do povo de Israel, que estava cativo no Egito durante aproximadamente 400 anos. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Ou seja, a rebeldia do povo, Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins, queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Deus tirou eles do Egito e alimentou eles no deserto. Estou lendo Oséias 11, versículo 1 a 9. Caso não voltarão ao Egito,
e a Síria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se, condicional, né? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas das suas portas, dará fim aos seus planos. Meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar nas mãos de outros Israel? Como posso entregar nas mãos de outros Israel? Olha o amor de Deus. Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer com você o que fiz a Zeboim? Eles rejeitaram Deus completamente. O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem. Deus tem sentimentos perfeitas e muito bem canalizadas, porque Ele é amor. Então é diferente, né? Por isso que a Bíblia destaca isso aqui. Pois eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, não virei com ira. Então esse texto nos diz claramente que, apesar do povo estar rejeitando Deus, conclamando Ele, mas virando as costas para ele, está ainda chamando, convidando de braços abertos para que o povo se arrependa. Volto a repetir, o amor de Deus para o seu povo é comparado ao afetuoso cuidado de um pai para o seu filho. Na Bíblia, muitas vezes usam imagens poderosas como ensinar uma criança a andar. Logo, logo vamos ver aqui em Deuteronômio, os pais, a gente ensina as crianças a andar, e é uma fase muito gostosa, muito agradável, carregar o filho nos braços. A Bíblia também traz expressões assim, curar e prover sustento, demonstrando o cuidado terno e amoroso de Deus por seu povo. Deus carregou o seu povo como um pai carrega o próprio filho. Vamos ler aqui Deuteronômio 1:31. Olha o que diz. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Então, nós percebemos isso, né? E não tem alegria maior do que a gente pegar nossos filhinhos no colo, né? Isso é muito agradável. Abraçá-los e beijá-los e sentir que tem uma ligação muito forte. Tem uma palavra aqui, eu gostaria de destacar ela, que é kamar, no hebraico. E aqui a imagem despertada é na história das duas mulheres. Vocês conhecem aquela história de Salomão, onde tinha duas mães, elas foram na presença do rei Salomão, e uma acusando a outra ali, que uma deitou-se e virou em cima de um bebê e matou o bebê. E aí elas foram na presença do rei, cada uma falando que era o meu filho, é o meu, não é o meu, você matou o meu filho, e aquela briga e tudo. E Salomão, muito sábio, disse para o soldado, então traz aqui o bebê que ficou vivo, né? Tinha dois bebês, né? Cada mãe tinha um filho. Traz aqui o bebê que ficou vivo, então vamos matá-lo, vamos cortar ele ao meio e dar metade para uma mãe e metade para outra. E você sabe o que aconteceu nessa história? A mãe verdadeira demonstrou um grande sentimento, muito comovida com essa situação. A mãe verdadeira, ela disse assim, ó, gostaria de ler com você. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: se você que está me assistindo aqui, você é mãe, você sabe disso, que o amor de mãe é muito forte. Por favor, meu Senhor, dê a criança viva a ela, a outra que não era mãe. E a outra, que não era mãe, porém disse, não será nem minha, nem sua, o bebê. Então, cortem ao meio. Essa mãe, a falsa mãe falou. Então, por esta maneira, o rei Salomão descobriu qual era a verdadeira mãe. Esse sentimento aqui, essa compaixão materna, que vem da palavra kamar, demonstra esse sentimento da mãe para o filho. Ali nesse contexto de 1 Reis 3:26, que foi quando eu li para vocês aqui. Um outro contexto bíblico também que aparece essa palavra kamar, em Gênesis 43:30, diz assim, profundamente emocionado por causa do seu irmão, essa emoção que é emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto chorou. Esse aqui é o contexto onde os irmãos José foram ali pedir comida para ele, foram comprar comida, e aí José percebeu que eram os irmãos dele que estavam ali. Ele se emocionou muito, José. Então esse emocionar aqui, esse sentimento de compaixão, de amor, é a mesma palavra, né, usada aqui, kamar. Continuando o nosso estudo aqui, vamos ler aqui 2 Coríntios 1:3, o que diz para nós. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Efésios 2:4 diz assim, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Então Deus é rico em misericórdia e redime todos nós. Ele redimiu na cruz por causa do seu grande amor que nos amou. Amou a mim e a você. Nas parábolas, Cristo sempre usa emoções e sentimentos profundos de compaixão. A gente percebe na parábola do filho pródigo, e o pai recebendo o filho que havia ido para o mundo, gastado sua herança, e aí o pai recebe de novo e coloca ele na mesma posição como filho amado, automaticamente ali. Então a gente percebe tudo isso na palavra de Deus. Deus 18:27 diz assim, o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Outra história interessante também. Não vou me aprofundar muito
das histórias, senão a gente vai tomar muito tempo aqui. Lucas 10:33 diz assim: mas um samaritano, estando na viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Do bom samaritano, né? A gente conhece essa parábola. Lucas 15, versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda ao longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. Essa é a parábola que eu comentei agora há pouco, sobre a parábola do filho pródigo. Deixa aqui embaixo nos comentários se você não conhece essas histórias, esses textos bíblicos aqui. Eu vou tirar um tempo pra gente, então, estudar história por história dessa, tá bem? Deixa aqui nos comentários se você não conhece. Lucas 23:37, Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Isso é muito legal, né? Eu já morei na roça, no sítio, eu via muito isso. Quando começava a chover, ou chuviscar, ou muito sereno, a galinha coloca todos os seus pintinhos debaixo das suas asas e ela abre as asas assim e deixa eles bem protegidos. É muito lindo isso. Um bom exemplo aqui de muito amor, muita compaixão que Jesus usou até encontrado mesmo nos animais. O maior exemplo de compaixão de Deus é Jesus. O maior amor apresentado para nós é Jesus Cristo morrendo na cruz por nós. Essa é a maior representação do amor de Deus. No entanto, Cristo não é apenas a imagem perfeita de Deus, mas também é o modelo perfeito de humanidade, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Então, devemos imitá-lo, tentar refletir os seus princípios, mas demonstrá-lo de maneira concreta. Esse é o nosso grande desafio como seguidores de Cristo. Continuando o nosso estudo, na parte de quarta-feira, um Deus ciumento. Ciúmes é um sentimento, é uma emoção. E, infelizmente, muitas pessoas se deixam levar por esse tipo de emoção e fazem coisas muito más. Na Bíblia, vamos ver alguns textos sobre isso. Por exemplo, em Deuteronômio 4:31, a expressão de Deus compassivo vem da palavra Ra'um. Diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é um Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez os seus antepassados. Então aqui usa essa palavra Ra'um, que significa Deus, que está ligado à palavra compaixão. Haram, 1 Coríntios 13, versículo 4. Acompanhe comigo, abra sua Bíblia, pegue no telefone aí, ou a sua Bíblia mesmo, livro. 1 Coríntios 13, versículo 4 diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Versículo 2, nós lemos assim na palavra de Deus: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Esse zelo é como se fosse um ciúme bom, é um cuidado muito grande. E eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como a virgem pura. Está usando mais uma vez aqui a representação do casamento como noivo. Gostaria de casar com uma noiva virgem. Então Paulo usa novamente esse simbolismo aqui do casamento, né, entre Cristo e a sua noiva, a igreja. 2 Coríntios 11, versículo 2 diz assim: o zelo que tem por vocês é um zelo que vem de Deus. Então é um cuidado que vem de Deus. Eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Paulo falando aqui que ele tinha um amor muito profundo pelos irmãos ali de Corinto, e ele diz que esse zelo, esse ciúme bom, esse cuidado vinha de Deus. Ele foi chamado para um ministério e gostaria de entregar todos ali para Cristo quando Cristo voltasse. Será o grande casamento entre a noiva de Cristo, que é a igreja, e o seu noivo, que é Cristo, que vai vir dos céus para levar a sua noiva para a eternidade. O ciúme de Deus, bom, positivo, o zelo, o cuidado de Deus. O termo ciúme na Bíblia não tem um sentido negativo. Podemos destacar mais aqui: compassivo e apaixonado. Emoções divinas são exemplificadas de forma suprema em Jesus Cristo. Deus se compadece de nós. Em Isaías 63, versículo 9, nós lemos assim: em toda a aflição do seu povo ele também se afligiu, e o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Hebreus 4, versículo 15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, falando de Jesus Cristo, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Está em Hebreus 4, versículo 15, né, falando de Jesus Cristo. Então ele se compadece de todos nós. Eu vou ler um texto de uma grande escritora cristã americana e que muitas pessoas ao redor do mundo a consideram como profeta do Senhor, uma voz profética e inspirada, assim como eu também a considero.
Ellen Goldwyn. Ela escreveu assim: os que têm intuição de sua profunda pobreza espiritual e veem em si mesmo nada possuem de bom, encontrarão justiça e força olhando para Jesus. Então, os que têm intuição de sua pobreza espiritual e veem que em si mesmos nada possuem de bom, talvez seja você que tem esse pensamento, eu também tenho, encontrarão justiça e força olhando para Jesus, porque Ele sim é o nosso modelo perfeito. Ele tem tudo de bom que pode compartilhar conosco. Continuando o texto que está no livro O Maior Discurso de Cristo, página 11, e na página 12 diz assim: Ele, Jesus Cristo, nos sugere que troquemos nossa pobreza pelas riquezas de sua graça. Não somos dignos do amor de Deus, mas Cristo, nossa segurança, é digno e completamente capaz de salvar todos os que recorrem a Ele. Qualquer que tenha sido nossa vida passada, por mais desanimadoras que sejam as circunstâncias presentes, se formos a Jesus exatamente como somos, fracos, incapazes e desesperançados, nosso compassivo Salvador dará todos os passos necessários ao nosso encontro e em torno de nós lançará os seus braços de amor e as vestes da sua justiça. Ele nos apresenta ao Pai trajados nas vestes brancas de seu próprio caráter, não do nosso, não é do seu caráter, do caráter de Jesus. Ele roga a Deus em nosso favor, dizendo assim: eu tomei o lugar desse pecador. Não olhe para este filho, para esta filha, desgarrado, mas olhe para mim. Quando Satanás intervém em altos brados contra nós, nos acusando de pecado e reivindicando-nos presa sua, o sangue de Cristo intercede com maior poder sobre nós. Que texto lindo. Que assim então possamos refletir em tudo isso. Que Deus nos ama profundamente. Nós estamos vivendo um momento muito tenso da sociedade, não é verdade? Rumores de guerras, inclusive de uma terceira guerra mundial. Isso é muito grave. E às vezes, muitas vezes, nós que já estamos na caminhada há um bom tempo, seguindo a Cristo, nós sentimos tristes, pouco desanimados, culpados pelos nossos erros, nossas falhas, e não conseguimos atingir os ideais de Deus. Lembre-se, nós estamos começando a viver o início da angústia de Jacó. Ainda não estamos nela, mas iremos passar por um momento muito terrível da humanidade, onde Daniel 12 ali, ele descreve que a humanidade, a sociedade, vai passar por um momento terrível, da qual nunca houve antes neste mundo. Então se prepare, busque o Senhor, esteja refletindo sobre tudo isso que nós estudamos aqui. E Deus te ama, você não é um filho sozinho, um filho perdido. Ele te ama muito, assim como o pai da parábola. Se você errou, falhou, ele te aceita, te abraça e te coloca na mesma posição que você estava antes, como filho querido dele. Então não fique desanimado. Deus te ama muito. Se fosse possível, ele entregava a sua vida de novo por você. Deus te abençoe. Curte o canal, se inscreve, deixe seu comentário para ajudar aqui no engajamento deste canal, tá bom? Deus te abençoe muito. Antes de despedir de você, vamos fazer uma breve oração? Oremos. Querido bom Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor, por tuas bênçãos sobre a vida de cada um de nós, seu cuidado. O Senhor nos protege, cuida de nós, nos dá saúde e nos dá um grande presente, Senhor, que é a tua palavra. Obrigado, Pai. Aprendemos aqui na tua palavra, neste estudo, que o Senhor nos ama profundamente. Usa vários exemplos de compaixão, de amor, de cuidado, uma ligação bem forte representada na tua palavra. E que o Senhor usou como exemplo foi do amor de uma mãe para com o filho, até mesmo os animaizinhos de uma galinha e cuidar dos seus filhinhos ali. E nós te agradecemos, Pai, por teu cuidado, nós te louvamos. Peço uma bênção especial para todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, que elas possam sentir o teu abraço de amor neste momento, Senhor. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, se você ficou até aqui, Deus te abençoe muito. Que o Espírito Santo te ilumine e te guie nos caminhos da palavra de Deus. Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo.